Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.
de vida na cruz cravou, pela graça, pelo seu favor, fez de nossa vida uma canção que expressa o seu amor. Toda a vasta criação vem render adoração, de belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos te render louvor. Com a criação queremos te render louvor. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar, não tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para ti ser leal neste mundo tão mal. E se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti.
Muito bem, então, boa noite a todos. Boa Graças Boa a noite. Deus estão todos conosco essa noite. Vocês estão vendo que estou bem acompanhado das meninas. Nada melhor do que hoje, Dia dos Pais. Então, estar acompanhado com as filhas, no meu caso, e também espero que os irmãos estejam acompanhados dos seus filhos, ou de alguma forma que tenham todos tido o contato com os filhos e também com os seus pais. Graças a Deus pelo dia que Deus nos tem dado. Então, querem dar boa noite para todos que nos assistem? Boa noite. Boa noite. Isso, ó, tem que olhar para lá, tá bom? E muito bem, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui no Salmo de número 103, versículo 13. Nós lemos hoje pela manhã, mas vai ser o nosso versículo de abertura. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Muito bem, meus irmãos, vamos começar com uma palavra de oração. Vem cá, filha. A Ana vai orar para nós, fecha os olhinhos, Esther, e a Ana vai orar para iniciar o nosso culto. Oremos. Querido Deus, obrigada por essa noite, obrigada por esses pais que estão vivos, que as crianças possam ter um feliz Dia dos Pais, aqueles que estão mortos conforta o coração das criancinhas, das esposas, e que o papai possa ter um bom culto e que todos possam ouvir a palavra de Deus, e aqueles que não conheçam a palavra de Deus possam conhecer a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, meus irmãos, eu não estou com o microfone de lapela, como é o meu costume, então eu estou usando o microfone da webcam. Se porventura tiver muito baixo, se tiver algum problema, os irmãos nos avisem aí nos comentários, que aí eu procurarei aumentar um pouco o volume ali, ok? Já vou aumentar um pouquinho aqui, eu não sei se porventura a oração da Ana ficou muito baixa, mas de qualquer forma é um grande privilégio ter elas aqui comigo. Nós já vamos nos enquadrar aqui, parece que a gente está um pouquinho mais para o canto da tela, mas daqui a pouco a gente se enquadra bem direitinho aqui. Não vou conseguir dividir a tela, uma vez que eu estou acompanhado das duas aqui. Então, vou colocar aqui o versículo e a Ana vai ler para nós. Deixa eu colocar aqui, irmãos, na tela do nosso versículo. Então, Ana, leia para nós, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Jeremias 7, 8. 17. Isso, 7 e 8. Muito bem, então, meus irmãos, nós cantaremos alguns hinos essa noite escolhidos pelos papais aqui da nossa igreja. Vamos passar novamente o vídeo Dia dos Pais. Tem uma surpresa muito especial para todos os irmãos aqui da nossa igreja. E vamos começar então cantando. Como eu já disse, não tenho como colocar a tela dividida porque estamos aqui nós três ocupando a tela. Vamos começar cantando então essa noite o hino do cantor cristão 375, Segurança. É o hino predileto do irmão Davi e também do irmão Eduardo. Vamos cantar então 375, Segurança. Viva
nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, foi o hino que o irmão Davi e o irmão Eduardo escolheram para podermos cantar. O próximo hino, antes de nós cantarmos, na verdade, vou ler algumas mensagens aqui que alguns irmãos estão escrevendo. Muitos estão dando boa noite a todos vocês. Muitos estão dando boa noite aqui para as meninas. Vamos ver aqui, a tia Thaís está escrevendo: meus presentes de Deus, Ana Esther, minhas eternas bebês, amo muito vocês. Então, tia Thaís, um beijo para você, não é verdade? Um beijo para tia Thaís. Sim. Beijo para todos vocês. Vamos ver. Tia Kimberly está dando oi para vocês, a tia Silvia, também a Jace. Muitos dando boa noite, a Fernanda, tia Fernanda, a dona Roselaine. Então, obrigado pelas mensagens que todos vocês têm mandado. Como eu disse para vocês hoje pela manhã, um culto especial então de Dia dos Pais, e nada melhor do que ter a companhia das minhas princesas aqui comigo esta noite, ok? Muito bem, então vamos passar para o próximo hino, porque nós temos algumas coisas bem bacanas hoje ainda. Vou colocar novamente aqui a tela cheia. Vamos cantar então agora Cegueira e Vista 396, é o hino predileto do irmão Edson e também do irmão Erasmo e da dona Amélia. 396, Cegueira e Vista, vamos cantar os hinos prediletos desses irmãos.
Muito bem, então, foram os hinos dos nossos irmãos queridos que cantamos. Então, grande bênção poder cantar os hinos especiais dos papais aqui da nossa igreja. Mais algumas mensagens. A minha irmã Carol disse aqui beijo da vovó, do vovô e das suas tias. Então, beijo para vocês. Mando beijo lá para tia Carol, meninas. Beijo, tia Carol. Beijo, vovó e vovó pra todo mundo. Tia Tati, todo mundo tá Tia assistindo lá. Tati. Também a tia Nara, o irmão Júlio, tia Beth, o Túlio. Então, beijo para vocês, meus Deus queridos. abençoe, família do Túlio e família da tia Nara. Muito bem, meus irmãos. Então, alguns breves avisos. Vou colocar aqui novamente toda a tela. Meus irmãos, nossos cultos, eles continuam suspensos. Existe a possibilidade de retornarmos na próxima semana, mas, por favor, fiquem atentos às redes sociais. Nós vamos avisá-los o que nós vamos fazer, havendo liberação ou não. Por favor, espere o nosso contato nas redes sociais para saber se nós vamos abrir a igreja nas próximas semanas, quando retornar então a possibilidade dos cultos. As transmissões elas permanecem, mesmo que os cultos presenciais voltem, as transmissões permanecerão. Às 9 horas da manhã, culto Escola Dominical. A Escola Dominical já retorna no domingo da semana que vem. E também o culto vespertino, assim como estamos fazendo agora às 19 horas, e o culto de oração às 20 horas. Meus irmãos, eu reforço o convite para todos vocês, para que nessa sexta-feira, dia 14/8, vamos falar sobre o cristão e o sofrimento, o painel de perguntas e respostas, com meu amigo pastor Rodrigo Lima, lá da Igreja Batista Nova Vida, em Barueri. Ele vai falar acerca deste tema. E, meus irmãos, é um assunto muito delicado, porque muitas pessoas não entendem o propósito do sofrimento na vida de cada crente. Existem muitas linhas que dizem que o crente não deve sofrer pelo simples fato de ser um filho de Deus. Mas o sofrimento, ele é importante em várias frentes da vida cristã, e Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele permite. É muito difícil nós entendermos certas questões. Então, eu convido a todos vocês podem convidar quem quiserem para acompanhar a nossa live. Eu sempre tenho sugerido que acompanhe ao vivo, porque você pode fazer perguntas, as perguntas que quiserem. Como eu disse, não há pergunta simples demais, não há pergunta difícil demais. O pastor vai procurar responder, se porventura ele não souber, simplesmente vai falar que não sabe. Mas, de qualquer forma, o outro painel que tivemos na sexta-feira passada com o pastor Odir foi uma bênção, e tenho certeza que todos aqueles que participaram foram grandemente abençoados. Então, eu já coloquei o convite no WhatsApp da nossa igreja, já está aí no Facebook, e os irmãos podem enviar para quem quiser. Nessa sexta-feira, 20 horas, aqui no canal da nossa igreja, ok? Muito bem, vamos para mais um hino. Vamos cantar então agora do cantor cristão. Vamos cantar o hino especial do irmão Avelino, 471, Vitorioso. O hino especial do nosso querido irmão Avelino, 471, Vitorioso.
Muito bem, estamos de volta aqui. Quero mandar um abraço e um beijo bem grande para o Arthur. Manda um beijo lá para o Arthur, meninas. Beijo, Arthur! Beijo, Arthur! Feliz Dia dos Pais para todos os papais que nos assistem. Muitos irmãos têm colocado as suas mensagens. Então, Arthur, um beijo bem grande para você. Nós te amamos muito e todos vocês que assistem, nos assistem, também o vovô Antônio, o vovô Arlindo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, ok? Meus irmãos, agora, antes de nós cantarmos o último hino desta noite, eu vou colocar novamente o nosso especial do Dia dos Pais e eu vou deixar a surpresa para depois do último hino. Mas agora nós passamos um especial para o Dia dos Pais. Lembramos os papais aqui da nossa igreja, os papais, nossos papais que estão longe e alguns papais que infelizmente já não estão aqui conosco, estão nos corações, nos nossos corações, nas nossas lembranças. Então, quero fazer um pedido de desculpas aqui para o Márcio, lá de Júlio de Castilhos. Márcio, me perdoe, eu acabei esquecendo de colocá-lo, mas agora você já está aqui na nossa transmissão, ok? Também o Paulo Roberto está aqui já coloquei a tua fotinha ali, peço desculpas por não ter feito. Algumas fotos acabam passando desapercebido, mas já está tudo normal aqui. Já está no nosso vídeo final e creio que todos vão se emocionar novamente com o vídeo de Dia dos Pais, ok? Então vou assistir aqui abraçadinho com as meninas e os irmãos podem assistir abraçadinho aí com seus filhos, caso eles estejam com vocês, ok? Vamos lá então, nosso vídeo especial de Dia dos Pais.
Muito bem, meus irmãos, essa foi então a homenagem do Dia dos Pais para os papais da nossa igreja. Lembrando, como eu disse hoje pela manhã, o irmão Jason tem um lugar de destaque no sentido que o seu filho, da irmã Renata, está hoje na presença do Senhor. Então, nós lembramos que a Renata disse que vai ter 5 filhos, então vocês ainda têm bastante oportunidade, são jovens. E faço aqui então a lembrança do irmão novamente e também parabenizando a todos os papais. É claro que nós sabemos que para alguns cujos pais não estão aqui, até a Ana me perguntou aqui se eu não ia explicar o que significa in memória. Significa o papai que está na memória, que está no coração, uma vez que infelizmente já não está mais conosco. Então nós sabemos que, claro, uma data como essa nunca é fácil, mas podemos guardar nos nossos corações os momentos especiais que temos passado com os nossos familiares. Eu queria mandar uma mensagem especial para o irmão Avelino. Irmão Avelino, eu achei, quando nós estávamos vendo aqui os vídeos, a Esther viu uma foto que o irmão estava do lado do pastor Daniel, e aí a Esther perguntou, por que ele é tão baixinho? Então eu sei que o irmão não vai ficar bravo com isso, vai achar engraçado, também achei engraçado, queria falar com o irmão, mas não importa o tamanho, o caráter do irmão é tão grande quanto o seu coração, viu, irmão Avelino? Então um grande abraço aí, sinta-se abraçado por nós, parabéns aí pelo Dia dos Pais. Para todos os papais, parabéns para cada um de nós pelo Dia dos Pais, ok? Muito bem, então, antes que a Esther fique enrolando a minha gravata aqui, vamos para o nosso último hino, depois vamos para o nosso especial de hoje, que eu prometi para os irmãos. Vamos cantar o hino especial do irmão Douglas. Vamos cantar esse hino, ele é do HCC, tem umas partes um pouquinho diferentes do Voz de Melodia, mas é tão lindo quanto o hino do Voz de Melodia. Vamos cantar então 291, Graça de Deus, Infinito Amor. Vamos cantar alegres, 291 do HCC.
Muito bem, meus irmãos, antes da nossa surpresa, vou dar as palavras às meninas, porque depois da surpresa elas já se encaminharão para ficar com a Tati, porque depois eu trarei o desafio da palavra de Deus. Então, meninas, querem falar alguma coisa com os irmãos, com aqueles que nos assistem? Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E eu tenho certeza que tem 1 milhão de pais que não vai caber nem na minha cabeça. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais, que amo você e amo você, estou com saudade. Amém. E obrigado vocês por estar na nossa casa e eu amo você. Você ama todo mundo? Amo Então tá mais do que todo mundo. Dá um beijo no mundo papai aqui, as inteirinho. duas. Beijo, papai. Beijo, papai. Vem cá. Te amo. Eu também amo você. Beijo. Meus queridos, a surpresa de hoje não poderia ser diferente do que alguém que é muito importante aqui para a nossa igreja. Podemos dizer que é o pai da nossa igreja, nosso querido pastor Roger, nossa querida irmã Sharon. Ontem à noite eu tive o privilégio de conversar com eles pela internet. Eu e minha família conversamos com eles e eu pedi que eles gravassem uma mensagem especial aqui para a nossa igreja. Então vocês vão ver, é uma conversa de 20 minutos, claro. Eu cortei e diminuí bastante a conversa, mas vai dar para os irmãos matarem um pouco da saudade com eles. Só lembrando então que foi uma conversa pelo Zoom, eles estavam na casa deles. Então vamos ouvir aquilo que o pastor Roger tem a dizer. Manda um beijo para todo mundo lá, meninas. Beijo. Beijo, eu amo vocês. Tchau. Coraçãozinho. Tum, 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 tum. Então tá bom, meus irmãos. Vamos assistir Boa então surpresa. aquilo que o pastor Roger tem para nos dizer. Então, está gravando já? Já está gravando já. Bah. Então, convite para a igreja. Graças a Deus que vocês são fiel ainda, servindo nosso Senhor. Eu estou feliz que Deus nos deu o privilégio de chegar em Brasil e começar a igreja e conhecer cada um de vocês. Que bênção para nós. Nós estamos realmente dando graças a Deus que Ele cumpriu a promessa dele, que diz que Ele nos dá fruto, se nós vá, Ele nos dá fruto que permanece. E isto aqui está. Atenção por nós. Ok. Não. Sendo. Eu não posso falar mais. Ok, então, Dona Sharon. Prazer para nós agradecemos muito o seu pastor querendo fazer isso para nós conversar um pouquinho com vocês. Nós amamos todos. É difícil para explicar de anos nós gastamos tempo em Brasil, conhecemos pessoas ainda, como o pastor Roger disse, ainda lá e servindo nosso Senhor e ficando fiel. Então, quem sabe, nós estamos esperando por nosso Senhor para voltar e nós podemos encontrar todos juntos no céu. E esta vai a benção por nós, esperando por este tempo. Amém. Vocês já me responderam, mas como nós estamos gravando para passar para a igreja, gostaria que vocês dissessem, vocês estão bem de saúde, os dois? Pastor Roger, sim, pode falar, pastor. Nossa saúde está estável. Nós damos graças a Deus cada de manhã que Ele está
preservando nossa saúde, nós podemos andar e comer. E Demais. graças a Deus para as bênçãos que nosso Deus nos dá cada dia. E nós estamos gostando um ao outro também, ainda em nossa aposentadoria. Nós não estamos brigando. Então, feliz, muito feliz. Quantos anos de casados já? Quase 60. Amém. Ano que vem. Vai ser em fevereiro, dia 5, vai fechar 60 anos. Eu queria perguntar se o pastor Roger, dona Sharon, ele cozinha para a senhora. Ele faz churrasco aí? Ele cozinha para a senhora ou não? Mais ou menos. Graças, ele não precisa. Eu não em cama, eu estou andando, eu posso fazer e então ele não precisa. But, A verdade é que ela está mais forte do que eu. E também nós não fazemos churrasco porque essa é para muitas pessoas e só nós dois não precisa muito. O senhor ainda anda a cavalos? Não, eu não tinha oportunidade. A última vez eu andei 2, 3 anos atrás. Então, e pela minha saúde está estável, eu não sei que tu sabes, eu não sei a palavra. Dahame. Derrame? Is it Dahame? Eu tinha Derrame. derrame. Em março. Mas era pequeno, mas ainda não está tão forte como antes. Então, mas outras coisas eu não estou fazendo mais também. Eu não estou voando de avião. Eu não estou jogando golfe mais. Não correndo. Não correndo como antes. Eu estou, graças a Deus, nós tentamos andar 1 milha cada dia. Então, para exercício. Então, Deus está abençoando. Eu queria perguntar para vocês se gostariam de, se puderem algum dia, claro, só Deus sabe do futuro, gostariam de voltar ao Brasil, se tivessem chance? Eu gostaria de voltar ao Brasil amanhã. Meu coração, grande parte do meu coração ainda está no Brasil. Eu não sei se nós vamos ter oportunidade para voltar ou não, mas se dá, nós vamos fazer. Bem, então, meus irmãos, eu estava só trocando o microfone aqui, agora já estou com o microfone de lapela, mas foi uma conversa muito bacana com o pastor Roger e dona Sharon. Quis mesmo trazer para todos vocês que são parte dessa igreja, que oram por nós, realmente terem notícias do pastor Roger e dona Sharon, vê-los, ver como estão bem. O pastor Roger mandou uma foto para mim, mandou na verdade o link da casa dele, o endereço dele, e aí pelo Google ali dá para ver a casa bem bonita. Então eles estão bem, graças a Deus, mas algumas coisas são bem emblemáticas, né? Quando eu perguntei para ele se ele gostaria de voltar para o Brasil, e a resposta dele, como os irmãos viram, foi que se ele pudesse viria amanhã, ou no caso seria hoje. Então é muito interessante que poucas pessoas amam tanto o Brasil como o pastor Roger. Então agradeço muito a Deus pelo trabalho dele aqui na nossa igreja, e como eu disse, né, é claro, ele é o fundador, eles são os fundadores, são os pais aqui da nossa igreja, então nada mais
importante para nós do que realmente darmos a devida honra a quem merece honra. Então, creio que todos nós que amamos esse casal ficamos muito contentes. Não é muito fácil ter contato com eles, né? Eu consegui ali pelo Zoom e eu consegui gravar, e estávamos eu e minha família, como os irmãos viram, e tivemos um tempo muito agradável para poder conversar com aquele casal. Então, meus irmãos, continuem orando por eles. A saúde, como o pastor mesmo disse, não é a de anos anteriores, mas realmente é maravilhoso ver aquilo que Deus tem feito na vida deles. Eles estão aposentados agora, não podem mais, não têm mais também condições de saúde para estarem no campo missionário, mas o coração deles ainda está aqui na obra missionária aqui no Brasil. Então vamos continuar orando por eles no seu período de oração, meus irmãos. Lembre-se sempre da saúde do pastor Roger e dona Sharon, ok? Muito bem, meus irmãos, muitos de vocês aqui dizendo que têm um carinho muito grande pelo pastor, que amam eles, que têm saudade, nós compartilhamos desse sentimento com vocês. Amém? Então, tempo especial que nós estamos tendo hoje, gostaria então de convidar cada um que abrisse a sua Bíblia, como já coloquei aí no rodapé, para o livro de Efésios, capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. Se porventura você não tem a sua Bíblia por perto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aí o versículo para que vocês possam nos acompanhar. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, eu lerei aqui na minha Bíblia, e a versão é a mesma, eu particularmente uso algumas versões aqui no culto, mas agora estou usando a versão revista e atualizada. Então você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, vamos falar então, falar alguns pensamentos acerca dos deveres dos pais e filhos cristãos. Vamos lá então, meus irmãos, Efésios capítulo 6, me acompanhem a leitura, versículos de 1 a 4, e como eu disse, né, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, ou então acompanhe aí na sua tela. Vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Oremos então. Nosso Pai de amor, Deus de misericórdia, é o nosso prazer e satisfação estarmos em Sua presença esta noite, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por aqueles que nos acompanham essa noite, e eu oro para que o Espírito Santo venha e fale aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, estar prontos a efetuarmos as mudanças necessárias para vivermos uma vida de integridade perante o Senhor. Ó Deus, obrigado por cada pai representado em nossa igreja, por cada um dos pais que realmente tem acrescentado às nossas vidas exemplos positivos e também, ó Deus, às vezes exemplos negativos, mas não existe ninguém perfeito. Mas nós precisamos, ó Deus, saber que podemos servir ao Pai Celestial, que é o Pai perfeito. O Pai que tudo tem suprido, que tem cuidado de cada um de nós e devemos servi-lo com amor e fidelidade. É nossa oração e pedimos essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, então, muito interessante nós falarmos no Dia dos Pais sobre aquilo que a Bíblia diz sobre os pais e os filhos. E aqui, quando eu digo pais, eu não digo o pai, gênero masculino. Eu digo pais, então pais e mães. Então, este desafio da palavra de Deus não é só para homens, é para pais e filhos, ou seja, para cada um de nós. Este é um mandamento que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a palavra de Deus deixa claro que nós devemos ter atitudes para com os nossos pais. Mas antes de entrar neste assunto,
eu quero ler um versículo com os irmãos que está aqui na sua transmissão, que diz o seguinte: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Por que a Bíblia trata sobre isso? Aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está falando acerca dos últimos dias. Eu já expliquei para os irmãos que o apóstolo Paulo cria que os últimos dias era na época que ele vivia. Então, os últimos dias, algumas pessoas realmente não entendem acerca do que a Bíblia fala sobre os últimos dias, quando Cristo fala sobre terremotos, fala sobre o amor se esfriará. Algumas pessoas confundem aquela época como achando que a época de hoje, que essas questões estão acentuadas aos nossos olhos, que está se aproximando os últimos dias. Meus irmãos, essas coisas já acontecem desde que o mundo é mundo. Então, no último tempo, realmente, essas coisas serão muito acentuadas. Mas como é que nós sabemos que isso tem crescido? É claro, nós sabemos quando conversamos com pessoas mais velhas. Sabemos que a atitude de filhos para com os pais hoje é totalmente diferente do que eram no passado. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo acerca dos últimos dias, diz que os filhos serão desobedientes aos pais. É claro que nós entendemos que desobediência, infelizmente, sempre foi uma característica não só de filhos rebeldes, mas alguma época da nossa vida nós já fomos desobedientes. Mas parece que a geração de hoje em dia, ela é desobediente ao cubo, ou seja, 3 vezes mais. Nós temos visto exemplos negativos de crianças que batem nos seus pais, que maltratam os seus pais. As redes sociais estão inundadas desse tipo de exemplo, mas o apóstolo Paulo já deixava claro que essas questões seriam características dos tempos que nós estamos vivendo, que são os tempos antes da volta de Cristo nosso Senhor. Mas uma coisa é importante, meus irmãos, acerca de filhos crentes, é importante que os filhos que nascem num lar cristão não sejam como os filhos dessa geração, ou seja, que crescem com a rebeldia dentro de seus corações. Não podem ser rebeldes como as pessoas ou como aqueles que não são filhos de salvos em Cristo. Mas também os pais crentes não devem desanimar na tarefa de educar essa geração. E, meus irmãos, nós sabemos que nós educamos, você traz a igreja, e a igreja tem um ensino sadio da palavra de Deus, mas na escola que seu filho estuda, a televisão, o celular e tantas outras coisas trabalham contrariamente a todos os ensinos que nós temos dado aos nossos filhos. O irmão Davi falou corretamente hoje pela manhã sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos filhos. Não podemos deixar os nossos filhos tomarem as decisões acerca do que eles vão assistir, acerca daquilo que eles vão fazer. Então, só dando um exemplo para vocês, nós temos Netflix na nossa casa, mas o único conteúdo que eu permito que não seja assistido sem senha é o conteúdo livre do Netflix. Então, no Netflix você pode ter o controle dos pais, que você pode bloquear conteúdos acima de 10 anos, acima de 12, mas aqui em casa é conteúdo livre, que fica livre para as meninas. Porque nós queremos zelar e sabemos que, infelizmente, muitos filmes, e eu já disse para minha esposa, que muitos filmes que são feitos para crianças, muitas vezes têm ensinos que são terríveis e nós devemos cuidar. Então, tanto pais quanto filhos têm responsabilidade acerca de como os pais devem cuidar dos seus filhos e de como os filhos devem agir para com os seus pais. Mas vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, porque aqui nós temos um conselho para os filhos e nós temos um conselho para os pais. Então, todos nós já fomos e somos filhos. Nem todos são pais. Mas vamos começar então com um conselho para nós filhos. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Versículo de número 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Meus amados irmãos, aqui na palavra de Deus não está dizendo, filhos, obedecei a vossos pais se eles forem crentes.
Obedecei a vossos pais se eles falarem aquilo que você quer ouvir. Não. Deixa claro que nós devemos obedecer aos nossos pais, devemos obediência a eles. E por que nós devemos obedecer aos nossos pais? Como nós já falamos, é um mandamento que é dito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, é um mandamento que é dado para todo aquele que ainda está debaixo do cuidado dos seus pais. Então, não só se você mora no mesmo teto que os seus pais, mas se ainda os seus pais, eles são vivos. É importante que nós devemos honrar os nossos pais. Mas, primeiramente, por que nós devemos obedecer aos nossos pais? O próprio apóstolo Paulo diz, olha só, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Então, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer os nossos pais porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós devemos obedecer os nossos pais porque nós amamos a Deus. Então não vamos obedecer por obedecer, nós vamos obedecer nossos pais no Senhor. Se você ama a Deus, meu irmão, você vai ser obediente aos seus pais. Independente daquilo que eles, da forma que eles são, daquilo que eles já fizeram para você, eles devem o nosso respeito e a nossa obediência. Então, a palavra de Deus fala sobre a hierarquia dentro do lar, ou a harmonia dentro do lar. Esposas submissas aos maridos como ao Senhor, maridos amando as suas esposas como Cristo amou a igreja, e filhos sendo obedientes aos pais no Senhor. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Então, meus amados irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você fala com a sua boca que você ama a Deus, mas você é desobediente aos seus pais, a sua atitude não condiz com as suas palavras. Então, aquilo que nós falamos deve ser exatamente igual àquilo que nós fazemos. Não quer dizer que você vai concordar 100%. Não quer dizer que tudo aquilo que os seus pais pedirem você vai fazer. É claro, meus irmãos, que nós devemos obediência, mas claro, nada que vá contra a palavra de Deus. Então nós devemos obedecer no Senhor. Se você ama a Deus, se você é um salvo em Jesus Cristo, não tem meio termo. Nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Também, o filho que obedece ao seu pai, o filho crente que obedece ao seu pai, ele dá exemplo e testemunho para um filho que é rebelde. Nós entendemos que um filho que é rebelde, a rebeldia está dentro do seu coração. Pior ainda são filhos que se dizem cristãos e são rebeldes. Esses estão trazendo a ira de Deus para si próprios. A Bíblia ainda diz que nós devemos obedecer nossos pais no Senhor, versículo 1, pois isso é justo. Então, meus irmãos, isso é justo diante de Deus, ou seja, é uma ordem natural. Não sou eu que devo mandar nos meus pais, porque eu sou geração deles. Então é uma ordem natural, eu devo obediência e honra aos meus pais. Provérbios 13:1, vou colocar aqui o versículo para que os irmãos possam ver comigo. Provérbios 13:1 diz o seguinte: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Ou seja, a palavra de Deus deixa claro que a sabedoria não está em palavras ditas ao vento, mas em realmente demonstrar e obedecer aos nossos pais. Então, meus amados irmãos, nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós devemos escutar os conselhos que a palavra de Deus nos tem dito, e devemos ser sábios diante de Deus. Como? Ouvindo a instrução dos nossos pais. Eu garanto para você que talvez por mais ausente que o seu pai já foi, ou talvez até hoje ele é, alguma coisa ele deve ter te ensinado. Então apegue-se àquilo de bom que você aprendeu, algum exemplo positivo, e honre-o naquilo que você aprendeu. Meus amados irmãos, por que também nós devemos obedecer? Versículo de número 2. Honra a teu pai e tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é uma ordem, não é uma escolha. Você não deve obedecer se quiser. É um mandamento. Um mandamento é uma ordem. Então nós devemos obediência aos nossos pais, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Meus irmãos, todo verdadeiro filho de Deus prestará obediência aos seus pais, porque sabe que Deus, o nosso Pai Celestial, nos tem ordenado. Veja comigo versículo 51 de Lucas capítulo 2, porque veja como Jesus é o nosso exemplo supremo. Lucas 2:51. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Veja só, meus amados irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Criador de todas as coisas, foi submisso aos seus pais, por que nós não devemos ser submissos aos nossos pais? Ele foi submisso aos seus pais terrenos e nós também devemos ser submissos. Ele nos deu exemplo da maneira que deveríamos agir. Então a minha pergunta é a seguinte: você está obediente aos seus pais da forma que você procura ser obediente a Deus? Porque não adianta dizer que ama a Deus e não obedece aos seus pais. E eu reforço, meus irmãos, eu não estou falando aqui com jovens e adolescentes. Eu estou falando aqui com muitos que já têm muitos anos. Eu estou falando aqui com você que talvez tem 30, 40, 60, 50 anos e os seus pais estão vivos. Então, nós devemos obediência aos nossos pais. E os nossos filhos devem obediência a cada um de nós. Também, meus irmãos, um outro motivo de que nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais é porque isso traz bênçãos de Deus para cada um de nós. Veja, novamente, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, meus amados irmãos, olha só. Se você é rebelde, preste atenção, se você é ato contínuo rebelde, olha o que a palavra de Deus diz para você acerca das suas atitudes. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Se no coração eu tenho desonrado os meus pais, e eu creio que a minha mãe deve estar assistindo aqui, eu já falei certa vez, anos passados, que existia muita rebeldia no meu coração contra algumas ordens que os meus pais davam no passado, e algumas vezes eu cheguei até a blasfemar no meu coração em relação à minha mãe. É claro que eu não tinha coragem de falar isso para ela, que senão eu ficaria banguelo, né? Mas no meu coração eu tinha muita rebeldia em relação aos meus pais. Hoje em dia eu vejo filhos sendo grosso com os seus pais, com a sua mãe, falando coisas assim que eu penso, olha, se fosse minha mãe eu tinha ficado sem dentes há muito tempo. Então, meus irmãos, a rebeldia que nós temos em nosso coração, nós podemos esconder dos nossos pais, mas Deus sabe. Deus conhece o mais profundo dos nossos corações. E depois não adianta ser rebelde no coração e quando os seus pais vierem a falecer, você ir chorar no túmulo e dizer, pai, eu te amo, devia ter falado que te amava, mãe, eu te amo, deveria ter te honrado. Nós devemos honrar os nossos pais agora. Eu disse para os irmãos e reforço, cada um de nós devemos, ou se você não fez, você ligue para o seu pai, ou vire para o seu pai agora e diga, pai, eu te amo. Meu pai, se você estiver assistindo, eu já lhe disse hoje, mas eu te amo. Por quê, meus irmãos? Porque os nossos pais, eles devem sentir o amor que nós temos por eles. Nós devemos honrá-los agora. Porque o dia que eles forem uma lembrança, como muitos dos irmãos que nós colocamos aqui, a saudade vai doer em nosso peito, mas nós estaremos satisfeitos, porque enquanto eles estiveram aqui,
nós demonstramos o nosso amor e o nosso carinho por cada um deles. Então, meus irmãos, o filho rebelde, ele está trazendo para si a ira de Deus. Então, por que é um mandamento com promessa? Realmente, meus irmãos, aquele que obedece, ele tem promessa de longa vida. Então, se você quer viver por muito tempo, obedeça aos seus pais. Seja obediente. O filho que não obedece, ele traz para si, vamos dizer, não só a ira de Deus, mas a cinta de Deus, o chicote de Deus está sendo apontado para você. E olha, que eu sei que Deus muitas vezes retém a sua mão sobre nossas vidas, mas olha, meus irmãos, se nós estamos sendo realmente desobedientes ou obstinados em desobedecer a Deus, uma hora a conta chega. E quando o chicote de Deus estrala, meus irmãos, é para doer. Então, meus queridos, a palavra de Deus deixa claro que nós devemos honrar os nossos pais, porque é um mandamento com promessa. Então tenha atenção com aquilo que Deus está dizendo. O ponto de partida para uma vida próspera, de sucesso e bem-aventurada não começa com uma boa educação, mas sim com um bom relacionamento entre você e os seus pais. Antes de cobrar os seus pais, cobre-se a si mesmo. Meus amados irmãos, nós vamos começar a falar agora sobre a atitude dos pais. Já falamos sobre a atitude de nós filhos. Graças a Deus, os meus pais e os meus segundos pais, que são os meus sogros, eles ainda estão vivos. Então eu devo honrá-los. Sei que muitas vezes eu não fiz da maneira que deveria ter feito, mas eu tenho plena convicção que eles sabem o quanto eu os amo e quanto são importantes na minha vida e na vida da minha família. Como o exemplo que eles nos deram e ainda dão até hoje, nós temos procurado aplicar com as nossas filhas. Até mesmo a disciplina rígida que nós temos com as nossas filhas foi disciplina rígida que nós tivemos dos nossos pais. E aquilo que eu sou hoje, meus irmãos, eu louvo a Deus, mas também louvo a Deus pelos meus pais, realmente pela disciplina que eles tiveram para comigo. Porque pais que são frouxos, eles estão criando filhos que são até mesmo rebeldes em seus corações. E isso nós vamos falar a seguir. Versículo de número 4 diz: E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus amados irmãos, olha o que Deus manda que nós, pais, façamos. Pais, não provoqueis a ira, mas criai-os. Nós devemos educar e cuidar dos nossos filhos. Não é a igreja quem vai educar o seu filho, é você. Aqui na igreja nós devemos complementar o ensino cristão que cada um dos irmãos dá para os seus filhos em suas casas. Então não adianta, meus irmãos, você ficar educando o seu filho com desenhos da moda, não adianta você ficar educando o seu filho com esses youtubers, com toda essa moda que está por aí. Não adianta. Se nós não educarmos os nossos filhos pela palavra de Deus, nós estaremos criando uma geração de desajustados, como nós já estamos vendo. A famosa geração mimimi. Então, meus irmãos, nós devemos criar os nossos filhos pela palavra de Deus. E quem é que tem a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos? Cada um de nós que somos pais. Note o plural aqui. Aqui não está dizendo e você, pai. Não está dizendo para o pai. Está dizendo pais, marido e esposa. A responsabilidade de ambos de cuidar da educação do seu filho. Então, é claro que o homem tem a liderança do seu lar. E realmente, meu irmão, a responsabilidade de educar o filho, diante de Deus, a responsabilidade principal é do pai. Veja comigo agora, Provérbios capítulo 4, versículo de número 1 a 4. Vamos lá. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino.
quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, diante de Deus, a responsabilidade primária de educar os filhos é dos pais. Então preste atenção, maridos que me ouvem. Não é a sua esposa que tem que encaminhar os seus filhos à igreja ou a Deus. A responsabilidade é sua. Esposas, se o seu marido não tem cumprido com a sua responsabilidade, aí sim você tem a responsabilidade de zelar pela vida dos seus filhos, mas você saiba que Deus vai cobrar do seu esposo. O chicote de Deus vai estralar nas costas dele. E infelizmente o que acontece quando eu sofro a disciplina, consequentemente a minha família também vai sofrer. Não porque Deus é mau, mas porque eu realmente aprenda e me arrependa das coisas que eu tenho feito. Então a responsabilidade é de cada um de nós. Eu quero falar uma coisa bem especial para todos vocês jovens que me assistem. Vocês que não têm filhos. Hoje Deus, não só hoje, né, mas nesses últimos anos, Deus me presenteou com as minhas filhas. E eu também já falei para os irmãos. Muitas coisas que eu achava que os meus pais eram errados no passado, hoje eu vejo como eles estavam super certos. Por quê? Porque hoje eu tenho 2 filhas. Então, jovens, você só vai entender o porquê o seu pai te diz não tantas vezes, porque ele te ama, mas você vai entender quando você tiver os seus filhos. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Você dizer sim para o seu filho, para todas as coisas, não significa que você ama ele. Pelo contrário, você está criando um rebelde em potencial. Porque você sabe que a vida cotidiana não vai dizer sim para todas as coisas. Quando você vai conhecer uma moça, se você é um rapaz, você vai querer namorar com ela, ela não vai te dizer sim. Nem todas as moças vão te dizer sim, nem todos os rapazes vão dizer sim para as meninas. Nem todo o emprego que você for bater na porta vai dizer sim para você. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam ouvir não. Eu estava conversando recentemente com um irmão que algumas vezes é melhor você dizer não para o seu filho e depois você relaxar um pouco as suas ordens e dizer sim, do que você dizer sim para depois dizer não. Porque ele já vai estar acostumado a fazer as coisas e aí quando você dizer não vai ser muito mais difícil. Então, meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que realmente nós possamos criar os nossos filhos servindo ao nosso Deus, mas que nós possamos demonstrar o exemplo que o seu filho, meu irmão, independente da idade que ele tem, possa olhar na sua vida e ver a imagem de Cristo refletida no seu exemplo. Porque não adianta dizer, filho, faz o que a Bíblia diz, mas você, pai, não faz. Não adianta você dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse não é um exemplo bíblico. Olha só, Deus ensinou a maneira de criar os seus filhos. A Bíblia diz aqui, olha, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Ou seja, não podemos deixar os nossos filhos em estado de frustração e desânimo. Como assim? Tem muitos pais que dizem uma coisa e fazem outra, criticam os seus filhos e nunca elogiam, são incoerentes com as regras, fazem promessas e não cumprem, mostram favoritismo, ou seja, se você tem 2 filhos, mostra favoritismo por um em detrimento de outro, ou então não leva a sério o problema dos seus filhos. Então todas essas coisas podem trazer a ira dos filhos. Então, meus irmãos, não é só os filhos que têm que obedecer os pais, mas também os pais não podem provocar a ira os seus filhos. O pai, ele deve disciplinar. A palavra de Deus diz que o pai deve disciplinar. Meus irmãos, disciplina não é algo que não é bíblico, pelo contrário. Nós devemos disciplinar os nossos filhos, mas devemos disciplinar em amor. A vara da correção é a vara do amor. Não se deve ser corrigido sem amor.
Procuro dizer para as minhas filhas, às vezes que elas são corrigidas, que eu as amo, que elas são corrigidas, porque a desobediência causa realmente efeitos nas nossas vidas. Então, aquele que desobedece, infelizmente, vai ter que pagar pelas consequências. E a disciplina é boa por isso. Ou Deus, em Hebreus capítulo 12, não diz que ele disciplina o filho que ama. Então, a disciplina é uma prova de amor. Não é porque nós não amamos os nossos filhos. Então, a disciplina é bíblica. Mas não só isso. A Bíblia diz que nós devemos admoestar. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, significa apontar na vida do seu filho algo que está errado e que precisa ser mudado. Mas como? Confrontando pela palavra de Deus. Filho, não segue por esse caminho, porque a Bíblia diz que o que você está fazendo é errado. Não é assim, filho, não faz isso porque eu estou mandando, mas porque a Bíblia diz que esse caminho que você está tomando é um claro caminho contra a vontade de Deus. E se o seu filho quiser, meu irmão, é claro que eu sei que o seu coração vai sofrer, mas de qualquer forma, é Deus quem vai discipliná-lo. Me fizeram uma pergunta recente. Se realmente nós criamos filhos para nós ou para Deus? Olha, meus irmãos, os filhos não são nossos. É Deus quem permite que nós os tenhamos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós estamos criando filhos não para nós, mas nós estamos criando filhos para que possam servir ao Senhor. Para que sejam grandes homens no futuro, para que sejam grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e não para que sejam serviçais de cada um de nós. Meus amados irmãos, é muito importante que nós atentemos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler novamente o versículo de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, ou não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, essa mensagem essa noite não é só para jovens, não é só para pais, é para cada um de nós, que somos pais, que somos filhos, que somos maridos e as irmãs que são esposas. Cada um de nós, nesses 4 versículos, toda a família está englobada e cada um de nós tem responsabilidade diante do Senhor. Antes de nós falarmos para os nossos filhos, ou até mesmo apontar o dedo para os nossos pais, aponte o dedo para si. De que forma que você, meu irmão, tem primeiramente servido a Deus e de que forma você tem honrado ou desonrado os seus pais. Mesmo que os seus pais estejam fazendo práticas que sejam contra a palavra de Deus, a Bíblia não diz que você tem que ser participante daquilo. A Bíblia diz que você tem que honrá-los. Então tem que demonstrar respeito, porque é Deus quem vai direcioná-los. Se tem alguma coisa que você sabe que eles estão fazendo que vai contra a vontade de Deus, se eles são cristãos, ore por eles. Peça ajuda ao seu pastor, mas ore por eles. O confronto não é a atitude correta, porque aí você vai estar demonstrando desrespeito. Ore, coloque diante de Deus. Se o seu pai não é crente, a maneira de honrá-lo é você colocando a vida dele diante de Deus. Não é confrontando pelos pecados que ele tem feito, mas é honrando, é respeitando. Como eu disse, não é concordando com os pecados que ele tem feito. E nós que somos filhos, honre o seu pai, honre sua mãe, enquanto eles estão aí do seu lado. No grupo da faculdade que eu estou estudando, um irmão pediu oração, porque o cunhado dele de 50 anos estava fazendo alguma coisa na casa dele, tomou um choque e veio a óbito. O que eu quero dizer a vocês com isso? Nenhum de nós sabemos qual vai ser o dia que nós vamos morrer. Se você está com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos,
Olhe para ele nesse momento, olhe para ela nesse momento. E realmente diga que você ama a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Porque pode ser que amanhã seja muito tarde, nós não sabemos. Eu tenho a grande alegria de cada dia que eu falo com os meus pais, eles sabem o quanto eu os amo. E minhas filhas, elas sabem o quanto eu as amo. Minha esposa sabe o quanto eu a amo. E elas também dizem para mim o quanto elas amam. Aqui nessa casa, o amor não é um artigo em extinção, é algo comum. E nós temos realmente demonstrado não só em palavras, mas em atitudes. Sabe, meus irmãos, Dia dos Pais, Dia das Mães é muito mais do que presentes. Eu tenho plena convicção que o teu pai vai ficar muito mais contente em você demonstrar obediência e honrá-lo do que qualquer presente material. Eu não estou dizendo que você não deve dar presentes, eu estou dizendo que a honra aos nossos pais é muito mais importante do que qualquer artigo. Então, meus irmãos, cada um de nós tem responsabilidades diante de nosso Deus. E nós devemos servir ao nosso Deus, honrando os nossos pais, e nós, filhos, sendo obedientes, e também nós, pais, dando a devida honra aos nossos filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, meus amados? Pai de amor e de misericórdia, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos abençoa essa noite, tendo graças por sua bondade. Muito obrigado por esses irmãos que nos acompanharam nesse dia tão especial. Abençoa cada pai aqui representado, cada família que nos assiste, ó Deus, e que nós possamos demonstrar todo o amor e toda a honra àqueles que são os nossos progenitores. Damos graças ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se a minha esposa está me assistindo. Se ela estiver me assistindo, querida, por favor, pede para a Esther subir aqui em cima. Subir em cima é difícil, né? Porque subir em cima, descer embaixo é pleonasmo. Mas pede para ela subir, por favor, porque eu esqueci de pedir para ela orar. Então, Esther, se você estiver assistindo, sobe para orar com o papai, por favor. Enquanto isso, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela companhia de todos vocês. Muito prazeroso poder ver as fotos que vocês mandaram. Peço perdão aí pelo se porventura esqueci de alguém ou se não tinha organizado todas as fotos da forma que os irmãos quiseram. Mas eu creio que todos se sentiram abraçados, foi de coração. Realmente, nós amamos muito vocês. Temos o prazer de fazer parte dessa igreja. E realmente que cada um de vocês, pais, tenham se sentido abraçados e honrados, não só pelos seus filhos, não só pela sua família, mas também aqui pela nossa igreja, ok? Então, meus irmãos, nós estamos já encerrando. Eu estou vendo aqui muitas mensagens dos irmãos, agradecendo a Deus pela pregação. Meus irmãos, pode ter certeza que Deus tem falado grandemente aos nossos corações, a cada um de nós, ok? Então, o desafio dessa noite, se você ainda não ligou para o seu pai, isso pode entrar, por favor. A Esther está chegando aqui. Se você ainda não ligou para o seu pai, para sua mãe, liga para eles e aí podem dizer que os amam, tá bom? Vem cá, Esther, vamos orar. Eu esqueci de pedir para você orar, então você vai terminar a oração. Vem cá, querida. Isso, cuidado com os fios aí. Todo mundo gosta de te ver. Vem cá. Isso. Vem aqui no colo do papai. Vamos orar então para a gente encerrar? Sim. Então tá, ó, deixa eu pegar aqui o microfone. Então, ó, você ora, agradece a Deus por todos os papais, por todos aqueles que assistiram ao nosso culto e pede para Deus uma boa semana e que Deus proteja todo mundo. Você vai lembrar? Sim. Então tá bom, vamos orar. Senhor Deus, cada um dia, a cada dia é dia dos pais, que amo todo mundo. Todo mundo está assistindo nosso culto, que abençoe, a gente ama, abençoe. A gente ama todo mundo, que é feliz dia dos pais. E agradecendo o coronavírus foi embora. E eu posso ficar 6 anos, 7 anos, 8 anos. Agradece em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, meus irmãos. Todo dia a Esther acorda perguntando se ela já tem 6 anos de idade. Ela vai fazer, se Deus permitir, 6 anos de idade no dia 30 de março de 2021. Eu digo para ela que se eu pudesse, eu queria voltar aos meus 5 anos de idade. E a Esther quer ser mais velha, né? Então, uma coisa também, meus irmãos, todo dia ela já ora e agradece a Deus pelo coronavírus ter ido embora. Então, desde essa idade já tem demonstrado fé no nosso Deus e é assim que nós devemos agir. Então, obrigado, querido. Dá um beijo, papai. Eu te amo, meu amor. A Ana orou por nós no começo, por isso que a Esther está aqui. E elas estavam jantando lá embaixo, por isso que também a Ana não subiu, tá bom? Meus irmãos, sintam-se abraçados por nós. Nós amamos vocês. Amamos, né, Esther? Amamos todos? Uhum. Faz um coraçãozinho lá para todos os irmãos. Ó, bem alto aqui, ó. Lá para a câmera lá, ó. Isso, ó, faz um coraçãozinho. Eu não consigo fazer coraçãozinho porque eu estou segurando o microfone. E a Esther também. Então, meus irmãos, vamos terminar. Deixa eu colocar aqui. Olha, muitas pessoas mandando aí, ó, mensagem para você, Esther. Meus irmãos, amamos muito vocês, tá bom? Uma boa semana para vocês. Quarta-feira nós estamos juntos novamente. E vamos aproveitar o restinho do Dia dos Pais. Eu vou aproveitar com a minha família. E que Deus abençoe a todos vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Muitos mandando mensagens ali. Amamos vocês também, meus queridos. Então, manda um beijo lá, Teté. Beijo. Ó, pra lá, ó. Manda um beijo. Beijo. Um beijo, meus queridos. Nós amamos vocês. Tchau, tchau. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus. Mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar, não tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para ti ser leal neste mundo tão mal. Ensina